Olá pessoal, eu sou o Pedro Johnny Rodrigues, acadêmico de Gestão Pública Municipal. Trabalho elaborado sob a orientação da professora Margarete Seixas. O tema do trabalho é a controladoria. A delimitação do tema ficou atrelado ao município de Caracaraí. A importância da controladoria, dentre os temas que irei destacar mais, no caso o planejamento e depois em seguida o controle. A nova ordem global para a administração determina a necessidade de cada vez mais, no ajuste da despesa pública, a possibilidade efetiva de cada vez mais arrecadação aos cofres do município. No entanto, o que a gente presencia muitas das vezes nos meios de comunicação, da imprensa, é que os gestores públicos estão falhando bastante. O objetivo da maioria dos gestores é o intuito de desviar dinheiro público. E com isso quem sofre é a população, é a parte mais necessitada, é aquelas pessoas que acreditam e confiam nos seus representantes. No entanto, esses representantes deixam muito a desejar. E no caso, o município tendo uma controladoria eficaz, uma controladoria com pessoal capacitado, possa se fazer um bom trabalho, que é de fiscalizar. Nesse meu trabalho bibliográfico, o que se notou em várias pesquisas, em livros, em sites, jornais, e em conversa também com algumas pessoas que já trabalharam na própria controladoria do município, o que se vê é a falta de cuidado com a aplicação dos recursos, a aplicação do dinheiro público. Isso é muito sério, porque no momento em que o gestor não tenta trabalhar da forma exata, da forma correta, com isso quem sofre é a própria população. O trabalho em si, a problemática dele, fica atrelada à falta de cuidado da administração, à falta de planejamento, à falta de controle dos gastos com dinheiro público. Hoje em dia, o importante é cada vez mais a gente ter cuidado. Os representantes ter cuidado com os recursos que chegam a eles para serem usados de uma forma correta. Com base na própria Constituição Federal, lá no artigo 37, fala dos princípios norteadores que todo administrador deve saber, todo gestor, que é o tal do LIMP, que é publicidade, moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência. Então, basicamente, toda administração tem que ter isso, tem que ter esse controle, tem que ter a legalidade em cada processo. E não fazerem aleatoriamente, sem ter os cuidados necessários. A controladoria em si, ela é muito importante, porque ela vai pegar e vai orientar os caminhos que o gestor deve seguir, sem que venha se prejudicar no futuro. Porque o correto é que tem as prestações de contas que são elaboradas ano a ano. No caso, termina-se um ano, o novo gestor, o gestor tem até, no caso, dia 30 de março, para elaborar as prestações de contas. Sendo que muitas das vezes isso leva muito tempo. E com isso, as prestações de conta não chegam a um determinado. Muitas são reprovadas, muitas são até aprovadas, mas com ressalvas. Por quê? Porque se tem, na realidade, o que a gente tem é uma controladoria, que é basicamente os controles internos do município, por pessoas que não têm o cuidado necessário. Ou muitas das vezes tem até o conhecimento, mas o que falta, por ser um cargo comissionado e que as ordens vão vir sempre da parte maior, o gestor
fica muito difícil se trabalhar de uma forma correta. Por mais que você tenha vontade, por mais que você tenha conhecimento, infelizmente as controladorias do município e os controles internos, eles correm contra o tempo para encontrar os erros, tanto em processos licitatórios, encontrar os erros e tentar corrigir, deixar tudo ok, para quando vier o próprio Tribunal de Contas do Estado, estar tudo, aparentemente, tudo ok. E com isso, atrapalha bastante a nossa administração, atrapalha, trazendo transtornos complicados ao município, à população que precisa de segurança, precisa-se de saúde, educação, cultura, serviços sociais. No momento em que se tiver um controle adequado, eficiente, automaticamente vai arrecadar mais, vai ter mais economia e com isso esse dinheiro será aplicado em outras fontes que realmente precisam. E com isso o município irá ganhar, a população irá ganhar. Os gestores, eles têm que ter transparência dos seus gastos, ter controle, ser eficiente no papel que fazem. O importante no controle é um princípio constitucional, é definido lá nos artigos 70 e 74 da Constituição. O artigo 70, ele diz assim: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ela será exercida mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Sendo que o que a gente sabe não é bem assim. A teoria é muito bonita, mas na prática isso tem que ser mudado. Temos que, de preferência, ter pessoas que são colocadas em uma controladoria que não sejam cargos comissionados. No momento em que você tem um chefe e que você não aceita as ideias, as atitudes dele, automaticamente você não vai demorar em cargo nenhum. Porque, por mais que na teoria, no papel fale que você tenha autoridade, autonomia, não é isso que acontece. Lá no artigo 74 da Constituição, diz o seguinte: os poderes legislativo, executivo e judiciário deverão manter de forma integrada sistemas de controle interno, com a finalidade de quê? Avaliar o cumprimento das metas prevista no plano plurianual, a execução dos programas, comprovar a legalidade dos atos e avaliar os resultados quanto à eficácia, a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Os órgãos da administração, eles devem ter esse controle. Quando a gente pesquisa, vai a fundo no trabalho deste, verifica-se que tem muita coisa para se mudar. Mas através dos órgãos de fiscalização, através de tudo que está sendo mudado hoje em dia, estamos evoluindo. E eu acredito que tudo vai melhorar. O projeto foi basicamente isso aí, citando que tem que ter controle e gestão.